Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco. Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele está estudando sobre Deus. E na questão 14, ele vai abordar a questão do panteísmo. Panteísmo é uma doutrina, não chega a ser uma doutrina, mas uma convicção que Deus estaria em toda parte. Então Deus está na natureza, nas plantas, nos animais, na água, nas cachoeiras, nas estrelas, né? A pessoa pensa, não, eu acredito que exista um ser que está em todas as coisas, um ser que eu posso tocá-lo através, principalmente da natureza. Então, em síntese, de forma muito resumida, o panteísmo seria isso, que Deus é algo que está nas coisas, é algo que todas as coisas se confundem com Deus, né? Então existe uma confusão entre Criador e criatura. Deus não é apenas o Criador, mas Deus, Ele é a própria coisa. Então, a planta é Deus, a cachoeira é Deus, o céu seria Deus. Então, tudo seria parte de Deus. Então, Kardec pergunta na questão 14 do Livro dos Espíritos o seguinte: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Ou seja, Deus seria então essa junção de tudo que existe no universo? Essa seria então a doutrina do panteísmo, pan tudo, theos, Deus, né? E os espíritos, para responder, eles dividem a resposta dessa pergunta de forma bastante interessante em duas partes. A primeira parte, eles dão uma resposta sintética, reduzindo a questão, né, que diz o seguinte: eles vão dizer da seguinte forma: se fosse assim, ou seja, se Deus fosse a resultante então de todas as coisas, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Uma coisa que nós temos muito claro é que Deus é um ser eterno, imutável, imaterial, onipresente, onisciente e principalmente único. Se houvessem dois deuses, então esses deuses não seriam completos, ou seja, a qualidade que um teria, o outro não teria. Então, se um tem a qualidade que o outro não tem, ele é um ser incompleto. Falta alguma coisa nesse Deus. Então, se falta alguma coisa nesse Deus, ele não é infinito ao extremo. Então, é um Deus que, para a nossa razão, ele não é concebível, porque é um Deus que falta algo nele, se ele não for um Deus único, separado das suas criaturas. Então, o primeiro ponto que os Espíritos estabelecem é isso, que Deus é um ser único e que está além da sua criação. Deus não pode ser a própria criação. Mas a segunda parte da resposta, que é a que nos interessa mais, eles vão dizer o seguinte: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Ou seja, o essencial é que nós entendamos que Deus existe. Crede-me, não vás além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Porque às vezes esse estudo sobre Deus, a temática de Deus dentro da filosofia, ao longo da história, é um dos itens mais complexos. Porque provar a existência de Deus é algo que vai além da concepção humana. Por isso que eles vão dizer assim: não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixais, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam
mais de perto, a começar por vós mesmos. A nossa compreensão de Deus, a nossa aproximação por Deus, nós vamos começar pelas coisas que nos tocam, ou seja, começando por nós mesmos e pelos próximos que nos rodeiam, né? Estudai, continuam eles, estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Ou seja, que estão falando é o seguinte, olha, deixa de lado, às vezes, alguma elucubração de pensamento que não vai levar a nada e reflita um pouco mais sobre as suas próprias imperfeições, aproxime-se do seu próximo, tente compreender a natureza à sua volta, que será muito mais valioso para você, vai ser muito mais precioso esse tempo do que perder um labirinto, como eles dizem, né? Que a gente não vai conseguir sair dele. É como às vezes querer compreender questões que estão um pouco além do nosso alcance, questões de o infinito, coisas que nossa razão ainda, nossa percepção, nosso pensamento é ainda pequeno para poder compreender. Diz que compreender nós, na condição que nós estamos, querer compreender Deus é como se a gente pedisse a gota d'água para definir o oceano. A gota d'água ela está no oceano, a gota d'água ela tem o sabor da água salgada, mas ela está muito longe de poder compreender o oceano. E assim somos nós. E Emmanuel, no livro A Cura, tem a primeira mensagem chamada Perante Deus, ele vai dizer o seguinte: se houve alguém na Terra com autoridade suficiente para definir o Supremo Criador do Universo, esse alguém foi Jesus, que o representava sublime à frente da humanidade. Entretanto, para desincumbir-se da divina missão de revelá-lo a nós outros, não se perde em cogitações de inteligência, de vez que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Nem presunção, nem retórica, nem violência, nem fantasia. O Mestre inovidável serviu apenas, elegendo no amor puro e irrestrito a força de sua mensagem inesquecível. De todas as criaturas, busca a melhor parte para exalçá-los à glória excelsa. Doutrinando os doutores do templo, não lhes menosprezou a cultura, apenas esclarece-os. Em contato com Zaqueu, não lhe amaldiçoou os haveres, auxilia-o a usá-los. Junto de Madalena, não lhe vergasta a condição de mulher sofredora, só ergue-lhe o bom ânimo. Ao pé dos enfermos de todos os matizes, não lhes destaca os erros e os compromissos, ajuda-os simplesmente. Sofrendo a negação de Pedro, não lhe condena a atitude, espera a hora justa de ampará-lo com segurança. Perseguido de Saulo, não lhe arroja a alma ardente aos pântanos infernais. Procura-o com bondade e transforma-o para o bem. É que somente o amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor de nossos dias. Vou repetir o que Emmanuel diz. É que somente através do amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor de nossos dias. E é ainda por essa razão que o próprio Jesus, convidado pelos discípulos a estabelecer uma norma de oração no campo da Boa Nova, ele nos trazia das esferas resplandecentes de luz a terna sabedoria. Limitou-se à reverência e ao amor, ao respeito e à confiança, definindo Deus
a causa de todavia como sendo nosso Pai. Então que a nossa compreensão de Deus, ao invés de nós nos perdermos em concepções, em raciocínios que às vezes não vão levar a nada, que nós possamos tentar nos aproximar do nosso Pai, através do amor, através da ação, através do entendimento do nosso próximo, porque é vivendo o amor. Mas viver o amor é compreender, é entender, é servir, como disse a lição de Emmanuel, né? Porque é assim, vivendo esse amor, que nós vamos começar a perceber o amor de Deus, né? Uma outra lição de Fonte Viva, Emmanuel vai dizer, a lição intitulada Pai Nosso, diz o seguinte: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Porque, como diz o salmista, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que através do coração, essa seja a nossa atitude de compreensão de Deus, de ver Deus através das belas coisas, mas principalmente nós nos aproximemos de Deus através do sentimento, através do coração. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.